noite, mais um encontro aqui do estudo do direito econômico. E a partir desse vídeo, eu andei analisando aí, a gente vai fazer a descrição das matérias estudadas, parágrafo a parágrafo. Aqui nesse tópico aqui do direito econômico, tá fácil de identificar, porque tem os tópicos falando dos temas. Mas depois pra frente, mesmo que não tenha essa limitação de temas, a gente vai fazer aí uma descrição mais detalhada, tanto para poder organizar melhor o material, como também para poder ajudar nas pesquisas, né? Porventura alguém faça no nosso canal. A gente tinha parado aqui em limites, né? De limites. É o penúltimo tópico do direito econômico. Acredito que a gente vai estudar até entrar no capítulo 4. Vamos chamar de capítulo, porque item eu estou chamando os temas, né? Mas no capítulo 4, que seria uma tipologia das constituições. Então vamos lá. Limites. O Estado poderá, nos termos da lei, disciplinar o exercício deste direito, seja para exigir a. Autorização para o exercício de determinada atividade econômica. Autorização para o exercício de determinada atividade econômica. B. Intervir diretamente na atividade econômica de produção ou comercialização de certos bens e serviços, na hipótese de relevante interesse coletivo. Artigo 173, caput da Constituição Federal. C. Editar normas de ordem pública. Artigo 174, estabelecendo normas de fiscalização. D. Punindo atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Parágrafo 5º, artigo 173. E reprimir o abuso do poder econômico que visem a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição e etc. Sobre o tema da liberdade de iniciativa econômica, discorre como autor, abre aspas, os condicionamentos à liberdade de iniciativa privada econômica surgem exatamente na medida que constata a necessidade de garantir a realização da justiça social e do bem-estar coletivo. Também é impositiva a tomada de algumas precauções, tendo em vista o interesse público, quanto a determinadas profissões que não podem ser exercidas independentemente do atendimento de certas qualificações. Nesse sentido, a liberdade privada em dedicar-se a uma determinada atividade econômica significa tão somente liberdade de desenvolvimento dessa atividade no quadro estabelecido pelo poder público, dentro dos limites normativamente impostos, e essa liberdade. Este é o motivo pelo qual se pode afirmar validamente que a liberdade de iniciativa se exerce dentro dos parâmetros em que há de ser reconhecida, fazendo-se compreender no texto constitucional a abertura para a criação de restrições por via da lei, desde que plausíveis e compatíveis com o interesse público. A livre iniciativa, portanto, garante a possibilidade de autodirecionamento econômico dos particulares, mas impõe também a necessidade de se submeter às limitações impostas pelo poder público, quando for o caso. Na falta de lei condicionadora, a liberdade será ampla, apenas devendo ater-se aos princípios constitucionais. O importante, contudo, é notar que a regra é a liberdade. Qualquer restrição a esta terá de decorrer da própria Constituição ou das leis ou de leis editadas com fundamento nela. Em última instância, não se deve olvidar que a liberdade de iniciativa é corolária do princípio da ampla liberdade individual. Próximo item. Os princípios constitucionais econômicos são antinômicos, estão em tensão. Os princípios constitucionais econômicos não são antinômicos, estão em tensão. No exame dos princípios constitucionais econômicos, previsto no artigo 170 da Constituição Federal, pode-se detectar tensão, ou seja, quando o exame de um caso concreto se farão presentes muitos princípios, todos a reclamarem primazia. Estas situações antinômicas devem ser sopesadas e superadas quando do entabulamento da
adequada resposta jurídica, com a devida ponderação e proporcionalidade. Exemplificadamente, livre iniciativa se confronta com a repressão ao poder econômico. Exemplificadamente, livre iniciativa se confronta com a repressão do abuso do poder econômico. Pode-se falar na contradição entre a garantia da dignidade humana e a harmonia e solidariedade entre as categorias sociais da produção com os dados ideológicos puros do liberalismo capitalista, que sempre transfere tais problemas para a solução de mercado, à base da justiça comutativa. Nas palavras de Peluso, ministro César Peluso, grande ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Suprema Corte, abre aspas, outro confronto pode ser registrado entre a função social da propriedade em face da propriedade plena, que decorre da garantia dos direitos individuais, artigo 153, Constituição Federal de 69, de tal modo, arraigado encontra-se este último princípio da mentalidade jurídica nacional, que a maioria dos julgadores praticamente desconheceu, mesmo depois da Carta de 1934. O dispositivo constitucional a respeito e continuou julgando com a inspiração disposto pelo Código Civil de 1916, que tinha fundamento ideológico na propriedade como direito individual pleno da Constituição de 1891. Ainda e justamente por se tratar de política econômica, é que aquelas tensões ou contradições teóricas à base de ideologias puras devem encontrar solução na prática. E nesse ponto, as características de flexibilidade do direito econômico, expressas em suas regras, princípios e normas, passam a ser solicitadas. Se é verdade, como ensina a hermenêutica moderna, que não é este ou aquele dispositivo isolado da Constituição que permite captar o sentido da ordem econômica, mas que deve se prestar homenagem ao todo normativo. Não menos verdade é a advertência de que o operador do direito não é permitido admitir que os princípios se tornem parte de um discurso retórico ornamental. Só aduz aqui que esta judiciosa advertência é mais apropriada àqueles princípios constitucionais em que a conquista da efetividade exige, sobremodo, o uso da coercibilidade que singulariza as normas jurídicas e menos aqueles princípios que, a par de jurídicos, brotam mesmo da espontaneidade da vida em sociedade. Terminamos aí, aqui limites e também os princípios constitucionais econômicos não são antagônicos, eles estão em tensão.